Você acompanhou o último fato relevante do Rect 11, vai passar a pagar só 40 centavos por cota, tenho certeza que isso chamou a sua atenção. Você viu esse fato relevante rodando em vários grupos de investimento, então vamos contar aqui como é que ele chegou nessa condição, um dos fundos mais queridos da bolsa, tem mais cotistas, um fundo lá de corporativa, já com bastante rodagem. Rect 11, a história nunca contada, tenho certeza que esse conteúdo é muito diferenciado, você não vai ver em outro lugar. Então bora falar, bora entrar com tudo. O IPO do Rect foi em abril de 2019 a R$100. O portfólio dele inicial foi o edifício Barra da Tijuca, um baita edifício locado para Vivo, com cap rate excelente, né? Lembrando cap rate, valor anualizado dos aluguéis, dividido pelo valor do imóvel, 13,5%. Né? É interessante você entender que quanto maior, melhor. Maior foi a alocação, maior preço do aluguel, 13,5%, muito elevado. A maioria dos caps fica ali entre 7%, 8%, 9%. E esse contrato atípico aí com vencimento só em março de 2021, anota essa data que a gente vai voltar nela. Além disso, foi pactuada uma renda mínima garantida de 60% da receita da ABL do fundo do ativo, né, a partir do vencimento desse contrato com a Vivo até setembro de 2023. Então, até setembro desse ano, tá? Para se vencer isso aqui, a gente vai abordar ainda. Fica nesse vídeo, tenho certeza que você vai curtir essa história. Interessante que o fundo já nasce mostrando sua cara, bastante alavancado, né? Patrimônio líquido de 115 milhões de reais para um ativo total aí de 232 milhões de reais. Então, um passivo de 50%, bastante relevante, muito diferente da maioria dos fundos imobiliários que a gente tem no mercado. Alguns até têm alavancagem, mas não nesse patamar. Ato contínuo, o Rect vem adquirir 3 imóveis, Revolution e Canopus em Alphaville, Parque da Cidade em Brasília e mais uso de alavancagem. Tá? Nesse momento, final de 2019, o Rect está aí com 299 milhões de reais de PL, um ativo total de 649 milhões, ou seja, o grau de alavancagem do Rect é de 53,9%, uma baita alavancagem. E mais uma característica fica clara aqui para a gente, ativos em regiões alternativas no portfólio. Né? Ele tem ali bem foco em Alphaville, que é uma região que tem um histórico ruim de locação, tá? Um histórico de 30% de vacância, né? Uma vacância estrutural muito elevada. Então esse é um ponto importante de avaliação para você colocar aí no seu caderninho quando estiver vendo o Rect 11. Na sequência ele adquire o ativo Ana Costa em Santos e o Complexo Madeira em Alphaville, e mais ainda um pedacinho do Canopus. Nesse momento o portfólio está assim, 51% Alphaville, 11% Santos, 31% Rio de Janeiro, 7% Brasil. Então você está vendo bem claro isso, né? A proposta do Rect é sair de São Paulo, é para regiões alternativas. Isso aqui é uma faca de dois gumes, né? O ponto positivo disso aqui é que a rentabilidade, o retorno vem mais alto. Geralmente você consegue realmente caps mais elevados, então você consegue rentabilizar melhor seu portfólio. O lado negativo, momentos de crise, realmente o mercado bate demais, a vacância vai lá para cima e você vai ver que isso aconteceu aqui no Rect. Início de 2020, o fundo chama sua terceira emissão de cotas no valor patrimonial, consegue uma baita captação, 245 milhões de reais, está tudo rodando muito legal no nosso Rect 11. A fotografia do fundo, né, em meados de 2020 é a seguinte: 856 milhões de reais de patrimônio, uma alavancagem de 321 milhões de reais, 37,5 ainda alto, e o fundo está em lua de mel com seu cotista, né? São 5 excelentes ativos no portfólio, 100% classe A, né? Se você olhar as fotos aqui, baita ativos, 90% de ocupação, então realmente está bem tranquilo aí, com uma taxa de vacância bastante alta, e o yield está muito elevado, 0,81% ao mês, inclusive essa é a proposta da gestão, manter um yield de 0,81%. Então como é que chegou nesses 40 atuais? A gente vai falar. Além disso, né, é interessante você perceber que a maioria dos fundos de lajes corporativos, eles pagam uma média aí de 0,60%, 0,65%, 0,70% ao mês. 0,81% é muito elevado, né? Realmente um yield muito diferenciado, chamava muito atenção, o fundo foi crescendo bastante, só que aí a roda começa a girar e aí o Rect entra realmente numa fase muito brava. Né? Primeiro, pancada número 1 que vem é a pandemia, isso atinge todos os fundos de tijolo de uma forma geral, os fundos de laje corporativa de uma forma mais agressiva. Pancada número 2, emissão abaixo do VP. Em abril de 2020 ele puxa a quarta emissão e vem a R$ 88, ou seja, R$10 abaixo do valor patrimonial, a gente sempre critica isso. Mesmo assim a captação vai bem, o fundo consegue buscar lá os seus 100 milhões que eram ali tentados nessa oferta, só que ao invés de quitar parte da alavancagem, ele adquire o Emiliano Corporate em Curitiba, e nesse momento o ativo do fundo está em 925 milhões de reais,
para 341 milhões de alavancagem, continua bastante alto. Na sequência, ele chama a quinta emissão, bem rapidinho, a R$100, visando aí 360 milhões de reais, e ele diz claramente, né, com esse dinheiro aqui a gente vai quitar parte da nossa alavancagem lá do Canopus, lá do parque da cidade, e vamos adquirir mais um ativo se sobrar alguma coisa. Só que o mercado virou totalmente, os fundos de tijolo muito amassados, todo mundo correndo ali para fundos de papel que estavam pagando mais, e aí ele consegue só 40 milhões, uma captação muito, muito ruim. E ele decide então comprar um pouquinho mais de participação no Canopus em Alphaville e o edifício Agastur em São Paulo. Então ele se alavanca, né, continua ainda alavancado nesse momento. Bancada número 3, fim das carências das despesas financeiras das alavancagens. Então, aqueles CRIs que foram feitos, eles foram feitos com carência de juros e amortização. Só que uma hora isso vence e aí essas carências começaram a vencer. O rendimento então saiu de 0,81% para 0,72%, uma queda expressiva, porém um rendimento bastante elevado ainda. Já em fevereiro de 2021, o RECT anuncia sua sexta emissão de cotas, mais uma vez abaixo do VP, agora R$ 85, visando aí captar 213 milhões com a seguinte destinação: pagamento de parte da alavancagem, aquisição de CRIs para fazer hedge frente às despesas financeiras dos CRIs ali que estão corroendo, né, o resultado do fundo. Lembrando, o endividamento do fundo tem uma taxa ponderada de IPCA mais 7,43, uma taxa muito elevada, que realmente corrói de fato a rentabilidade, o resultado do fundo. Se você observar a DRE, você vai ver essa linha de despesa financeira muito agressiva. E mais uma vez aí, a emissão abaixo do BP, sempre complicando a vida do cotista. Consegue até uma captação razoável, 102 milhões, e de fato ele adquire aqueles CRIs e consegue fazer o hedge e até uma parte de redução de passivo lá da aquisição do Canopus. Só que vem a quarta pancada no cotista. A vacância do fundo bate 31,5%. Rendimento agora já está em 0,60. Então, vem comigo. Começou em 0,81, veio para 0,72, agora já está em 0,60%. Né? Pancada número 5. Lembra aquela primeira aquisição super bacana lá do ativo da Vivo, cap rate super incrível, inquilino classe A? Pois é, venceu o contrato, acabou em março de 2021 e a Vivo, como era esperado, endureceu muito a negociação para continuar lá. Conseguiu reduzir aquele cap de 13,5% para 8%. Então, o aluguel veio quase pela metade. E ela decidiu ficar só com 49% da BL. Então, de um dia para o outro, 51% daquele ativo estava desocupado, procurando ali um novo locatário. E para ajudar, o Canopus estava com 50% de ocupação, Parque da Cidade 45% de ocupação, Emiliano lá em Curitiba 66%. Julho de 2021, vacância do RECT está em 33,4% e a gestão então decide ainda exercer uma opção de compra do Cidade Matarazzo em 57 milhões de reais. Para isso, vende parte daqueles CRIs que estavam ali fazendo hedge, só que tem um problema. Se os CRIs faziam hedge, a receita financeira deles vinha casar com a despesa financeira na DRE para o resultado ficar menos impactado, agora não tem mais isso. E o que acontece? A renda vem para 0,50%. Então, mais uma queda do rendimento do RECT 11. Sexta pancada que o cotista recebe, emissão em maio de 2022. Era uma emissão curtinha, pequena, 20 milhões de reais, tudo bem, para reduzir o passivo de curto prazo, que tinha vencimento em julho e setembro, só que ela vem a 57 reais. Então, realmente, agride demais o cotista. O VP nesse momento era R$ 96,80, então 41% abaixo do valor patrimonial. Ainda assim, ele conseguiu uma captação, né, naquilo que foi buscado, consegue reduzir e quitar esse débito de curto prazo e ele consegue linearizar a distribuição em 0,50% nos próximos meses. Né? Aliado a isso, a gestão consegue, de fato, um bom trabalho de recuperação da alocação do fundo. Faz 10 mil metros quadrados alugados em 2022 e a vacância chega aí a 11,4%, então bom trabalho da gestão nesse sentido. O grande problema é que as locações são feitas com muita carência, ou seja, os locatários vão vindo para os imóveis sem pagar aluguéis durante um bom período, o que não gera impacto imediato nos rendimentos. Até interessante, virou meme, né? Os fatos relevantes de locação no RECT vinham com essa fala lá no finalzinho. A alocação não gera impactos nos rendimentos de forma imediata. Situação atual, né? Como é que está o RECT hoje? A vacância está abaixo de 10%, ponto positivo,
fez uma amortização extraordinária de 7,6 milhões daqueles CRIs lá do Barra da Tijuca e reduziu seu passivo em 6% e ainda conseguiu uma renegociação de 12 meses para uma nova amortização desse CRI. Além disso, fez adiantamento de 3,9 milhões de juros e correções monetárias e também conseguiu firmar aí o pagamento mensal de juros e correções de 1,3 milhão de reais por 12 meses a partir agora de julho de 2023. Com isso, se eleva a despesa financeira no curto prazo e o rendimento, como anunciado, vai ficar nesses 40 centavos por cota. Por outro lado, o ponto positivo é que não tem mais necessidade de chamar capital no curto prazo, então nos próximos 12 meses. O problema é que o passivo está da seguinte maneira, 196 milhões de reais. Desse total, 136,9 milhões de reais são de principal e para isso não tem jeito. Ou ele faz a venda de um ativo, ou ele chama uma assembleia para poder transformar resultado, do fundo em amortização e quitar uma parte dessa alavancagem, ou faz uma nova captação. O restante são juros e correção e aí saem do resultado mensal do fundo, inclusive para o CRI Barra, como a gente viu, teve aquela renegociação de 12 meses. Já o CRI Evolution, o fundo paga uma amortização anual de 4,2 milhões de reais e para esse ano de 2023 a gestão já anunciou ou capta alguma coisinha, ou faz a venda de um ativo, ou faz uma renegociação. Parece que esse deve ser o caminho nos moldes do CRI Barra, até porque clima para fazer uma chamada de capital está muito difícil. E agora, qual que é a perspectiva do RECT 11? Bom, o fundo ele ainda tem para prejudicar o rendimento, o vencimento daquela RMG lá do Barra da Tijuca, que a gente falou daquele contrato 60% ainda tinha RMG até setembro de 2023 e hoje essa RMG representa 5,8% da receita contratada. E a gente está numa encruzilhada. Então, se ele tentar uma nova captação, o momento de mercado ruim pode não gerar adesão dos cotistas. Se vier com uma tentativa de emissão abaixo do VP, vai ser outra pancada nesse cotista já machucado nesse fundo que realmente está com uma cota bastante desajustada. Venda do ativo é importante, acho que a melhor solução é acho que isso que o RECT tem que prezar, tentar vender algum ativo. Porém, os ativos ficam em regiões alternativas, como a gente já viu, e aí pode ser muito difícil negociar valores justos, Quando você tá com a faca no pescoço, é muito comum que ali o comprador possa colocar o preço que quer. E isso realmente vai gerar uma destruição de valor muito grande. Então, a gestão tem outro abacaxi, outro grande problema para resolver. E o rendimento muito baixo vai forçando a cota do fundo cada vez mais para baixo. Hoje ele já está negociando aí a R$50 um PVP de 0,55. E um ponto interessante, como é que as emissões abaixo do VP depreciam o valor, depreciam o dinheiro do cotista. Lá em 2019, o fundo tinha um VP de R$100. Hoje, o VP é de R$92,7. Então, uma redução agressiva do VP, o que é mais interessante. A gente espera que no longo prazo, o fundo imobiliário, assim como o imóvel, ele carregue o VP para cima, pelo menos na inflação. É isso que a gente espera com investimento em fundo imobiliário. Aqui no RECT a gente viu que as emissões abaixo do VP, e é bem verdade, as reavaliações para baixo dos ativos trouxeram esse VP aí para R$ 92,70. E em termos de rendimento, também uma queda muito brusca, Para quem entrou lá atrás, veio a 0,81 por cota, hoje já está em 0,40, então o rendimento caiu pela metade. E resumindo tudo isso, a lição que fica é a alavancagem. Óbvio, a alavancagem é um instrumento que existe, um instrumento interessante, um instrumento que pode ser muito bem utilizado. Porém, tem que ser com cautela. Aqui eu acho que o RECT passou um pouquinho do ponto no tamanho da alavancagem, nas taxas que foram feitas, IPCA mais 7,4 não é barato, e isso prejudicou demais. Além disso, você conta muito com a necessidade de uma chamada de capital e o mercado pode estar numa situação muito difícil. É bem verdade que quando o portfólio foi feito, o RECT vinha observando que a gente estava no mercado imobiliário já numa possível crescente. Final de 2019 está indo tudo muito bem, porém vem aí a crise sanitária e tudo vai por água abaixo. E para você, o que você acha do RECT 11? Comenta aqui para mim se você gosta do fundo, se você gosta da gestão, se você tem o fundo em carteira, a gente quer dialogar. Deixe seu like, deixe um comentário, isso é muito importante, muito relevante. Valeu demais, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.